Então esse é o tema. Novamente, em tempos de crise mundial, seja altruísta. Você vai entender o que significa essa palavra. Já já eu vou estar te dizendo o que significa isso. Atos capítulo 11, versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: desceram alguns naqueles dias, Atos 11, 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, grande Deus, nós oramos a Ti. Tu que és grande, Tu que és soberano, nós oramos a Ti nesta noite e te pedimos, ó Pai, que a Tua presença possa encher a casa, possa encher os lares, possa encher as almas, em nome de Jesus. Se houver algo ainda que precisa ser alinhado, ajeitado, confessado, ó Pai, que o Teu povo não deixe para amanhã, ó Deus, mas que esta noite seja uma noite que vai marcando um diferencial. Algo diferente está acontecendo nessa noite. Através dos louvores, como ontem nós estudamos, que quando o povo de Israel, o povo de Judá, começou a louvar o Teu nome e a render graças ao Senhor, o Senhor agiu em favor daquele povo. Nós cremos então que esta noite já não é mais a mesma, porque Tu és Deus que age através de nós e nesses dias está agindo por nós. Toma nossas vidas em Tuas mãos, dá-nos sabedoria para entendermos a Tua palavra e fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o tema da mensagem desta noite é: em tempos de crise mundial, seja altruísta. Baseado em Atos capítulo 11, versículo 27 ao versículo 30. Eu gostaria também, nesse momento, de ler o versículo 26 de Atos 11, apenas a parte final do versículo 26, que diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez, na cidade de Antioquia, onde foi estabelecida uma igreja, os discípulos foram chamados cristãos. E como devem aqueles que são chamados cristãos, ou seja, como devem agir aquelas pessoas que creem em Cristo, que seguem a Ele, como que estas pessoas que foram pela primeira vez chamadas cristãos agiram ao saberem que uma grande fome estava para vir no mundo. Como devem agir os cristãos de hoje, do século 21, sejam cristãos mais novos, mais adultos, mais anciãos? Como devem esses cristãos, essas pessoas que creem em Cristo, agirem diante dessa crise mundial que estamos vivendo hoje? Diante desse momento que estamos vivendo hoje. Veja, eles haviam acabado de
ser pela primeira vez, serem reconhecidos, serem chamados como cristãos. Sinal este de que eles estavam se parecendo com Cristo. Cada dia mais eles iam se parecendo com Cristo. E agora as pessoas estão reconhecendo isso. E agora, depois de receberem esse reconhecimento, agora eles recebem também uma notícia como essa vinda dos profetas. Veja que o ministério profético, ele estava em movimento. Muitas pessoas haviam achado e acham, de repente porque ignoram textos como esse, muitas pessoas acham que o serviço dos profetas terminou em João Batista. É um equívoco pensar assim, porque nós vemos que há um movimento profético. Deus está levantando os profetas para anunciarem que vai vir uma grande fome. A palavra de Deus diz assim: e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. Estava para vir grande fome. E agora, como que esses cristãos, então, que acabaram de ser reconhecidos e agora recebem uma mensagem como essa, devem agir? Como fazer diante de uma crise mundial? O que não fazer? Há 3 coisas que eu te oriento, que a palavra de Deus nos orienta. Como profeta de Deus, como servo de Deus, eu te oriento que há 3 coisas nesta fome que você não deve, nessa crise mundial, que você não deve fazer se você é cristão. Se você é uma pessoa que crê em Cristo, que crê em Cristo como Senhor e Salvador, há 3 coisas que você não deve fazer. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Há 3 coisas que eu não devo fazer diante de tempos de crise mundial. E a primeira coisa é: não deixe o medo dominar você. Não deixe o medo dominar, se estabelecer sobre a sua vida. No dia de ontem, eu disse isso à minha esposa, que iria falar sobre isso. No dia de ontem, eu estava arrancando das árvores aqui de casa ervas daninhas. E é interessante que as ervas, que são ervas de passarinho, que o passarinho traz no seu bico, e elas acabam se emaranhando nas árvores. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que essas ervas de passarinho, elas se amarram aos ramos, não ao tronco da árvore, pelo menos não aqui em casa, mas elas se amarraram aos ramos da árvore, retirando delas toda a vida. Quando eu comecei a puxar da parte de cima, a arrancar com a foice, foi necessário a foice, devido puxar não ser o suficiente, porque elas se amarram aos ramos. E quando eu vi a parte de cima da árvore, depois que tiramos tudo, os galhos, os ramos estavam completamente secos. Toda sua energia havia sido sugada. E agora foi necessário cortar, fazer o corte. Já não serviam para mais nada. Ervas daninhas, que muitas vezes crescem, se amarram aos ramos. Jesus disse em João 15 que nós somos os ramos e que o seu Pai e Ele são a videira verdadeira. A Trindade é a videira verdadeira. Mas nós somos os ramos. E quando essas ervas daninhas, elas se amarram aos ramos, elas sugam toda a energia. E uma dessas ervas daninhas que matam, que sugam a energia do ramo, é chamada medo.
Se somos os ramos, o medo é a erva daninha que tenta nos retirar toda a energia. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Aleluias! Não deixe o medo dominar a tua vida. É a primeira coisa que não devemos fazer em tempos de crise mundial. Não tenha medo. A palavra não temas aqui significa um estado de profunda angústia, de receio. E a palavra do Senhor está dizendo: não temas, porque eu conheço a tua tribulação. A razão de não temermos é que Ele conhece a nossa tribulação, conhece a nossa pobreza. Ele sabe quanto dependemos dEle. Deus sabe o quanto dependemos dEle. E hoje você já declarou que você depende dEle? Você já falou aquilo que está na mente de Deus? Você já declarou: Senhor, tu conhece a minha pobreza. Tu conhece, ou seja, tu conhece o quanto eu preciso de ti para viver. O quanto preciso de ti para ser salvo desta tribulação. Esta é a razão para não termos medo. Ele conhece a nossa tribulação. Então não deixe essa erva daninha se amarrar a ti, meu irmão e minha irmã, porque certamente sugará a tua força, sugará o teu desejo de continuar, crendo em milagres, crendo que Ele cura e Ele opera milagres. Oh, glórias! Eu sinto a presença deste que me diz nesta noite: eu conheço Giovanni, eu conheço Camila, eu conheço Ana, eu conheço Cláudia, você que está aí no Instagram, eu conheço, diz o Senhor, eu te conheço, Norma, Alabachorebas, eu conheço, Val, a tua vida, Alabas. Eu conheço a tua tribulação, igreja de Vargem Grande da Prata. Eu conheço, Elizabeth. Eu conheço a tua tribulação. Alabachorebas. Eu conheço a tua pobreza. Mas o Senhor também manda te dizer: mas tu és rico. Mas tu és rico. Eu conheço, Marilza, a tua pobreza, mas tu és rica. Aninha, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Alabachorabás, não temas. Fernanda Paim, não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias. Então não temas, não tenha medo. Sê fiel até a morte. Sê fiel até a morte. Não deixe essa erva de passarinho, chamada medo, se enrolar, se colar ao ramo que é você. Não temas.
A segunda coisa que eu aprendo, que nesse tempo de crise mundial nós não podemos deixar de ser, que nós não podemos ser, que nós não, é ser infiel. Não deixe de ser fiel. Primeiro, não deixe o medo te dominar. Segundo, não deixe de ser fiel. A palavra do Senhor em Apocalipse 2:10 disse: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Seja fiel até a morte. Não olhe para trás, não negue a sua fé, não negue a Cristo, não comece a murmurar, não comece a blasfemar, não comece a dar respostas como se você não fosse um cristão. Não comece a agir como que você não fosse cristão. Veja, há pessoas que reconheceram que você é cristão. Essas pessoas nesse momento estão de olho na sua vida, estão de olho em nós. Não deixe de ser fiel. Não deixe a infidelidade entrar no teu coração. Seja fiel. Não faça uso de coisas para tentar esquecer o que você está passando agora. Seja fiel, vai para a oração. Vai ler um livro que fale de Deus. Vai ler a palavra de Deus, vai ler os livros da palavra de Deus. São 66 livros que aqui estão. Não deixa de ser fiel na tua caminhada, meu irmão e minha irmã. Mas há uma terceira coisa também, que não podemos ser em tempos de crise mundial, e que essa pessoa cristã não pode deixar acontecer na sua vida. Não se torne uma pessoa egoísta nesse tempo. Não se torne egoísta neste tempo. A Bíblia fala sobre um homem chamado Nabal. E Nabal foi egoísta. Ele tinha como suprir necessidades de Davi, do exército de Davi. Está em 1 Samuel, capítulo 25, a história de Nabal. 1 Samuel 25, versículo 2. Deixa eu ler aqui para a gente. 1 Samuel 25, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: "Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os seus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres em mão, que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm? Que coisa terrível fez Nabal. Que coisa terrível fez Nabal. Ele foi extremamente egoísta.
E nós sabemos que isso trouxe para a vida dele muitos problemas, porque Deus não se agradou das ações de Nabal. O Senhor rejeitou a atitude de Nabal. Não seja egoísta nesse tempo de crise mundial. Não faça como Nabal. Não pense só em você. Que seja um pouco. Partilhe esse pouquinho. Porque Deus vai pode multiplicar esse pouquinho na tua vida. Não foi assim que ele fez com aquela viúva que só tinha um pouquinho de azeite e de farinha na botija e ia fazer um bolo, e a voz profética veio ao encontro dela para dizer: olha, para multiplicar precisa doar, não é acumular. E ela ofereceu ali um pedaço daquele bolo para o profeta. Um pouquinho do que ela tinha, ela ofereceu ao profeta também. E ela viu a multiplicação. No reino de Deus é assim. É na contramão desse mundo. É quando a gente partilha. E aí você pensa que vai ficar sem nada. Mas você ainda partilha e tem o seu ali para você. E mesmo assim, Deus vem e exagera na vida daqueles que partilham. Em tempos de crise mundial, de fome mundial, não seja egoísta. Mas como agir então? O tema da mensagem é: em tempos de crise mundial, seja altruísta. E o que significa isso? Ser uma pessoa altruísta. Significa ser alguém que abençoa, que busca ajudar o próximo, que se dedica, que não espera nada em troca. Ser altruísta é ser uma pessoa que busca ajudar ao próximo, que busca ajudar pessoas. No livro de Gálatas, no capítulo 6, na epístola que Paulo escreveu de próprio punho aos Gálatas, a palavra do Senhor diz assim, Gálatas 6, verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E eu quero te incentivar para nessa semana, baseado nesse texto, que tal mandar uma mensagem para os irmãos da igreja, perguntando se estão precisando de alguma coisa? Que tal fazermos isso? Que tal começarmos esse movimento de altruísmo? Que tal sermos cristãos, pessoas que creem em Jesus, altruístas, que perguntam: você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa? Você quer que eu te ajude? O que eu posso fazer para te ajudar? Não cabe o medo nesse tempo, não cabe deixar de ser fiel, não cabe ser egoísta. Mas então, de que maneira devemos agir em tempos de crise mundial? Sendo altruísta, buscando ajudar o próximo, sem esperar nada em troca, sem esperar elogios, sem esperar aplausos, começando pelos da casa de Deus. Ajude a todos, mas principalmente os que vivem a mesma fé. Nesse tempo você já mandou uma mensagem para alguém? Você já mandou uma mensagem para alguém, para algum irmão da igreja que você faz parte do grupo? Você já mandou uma mensagem para uma... Ah, mas eu sou aquela pessoa que preciso, meu irmão. O pouquinho que você tem, você pode de repente suprir
a necessidade do outro. Esse precisa ser um movimento geral de todos nós. Está precisando de alguma coisa? Existe alguma coisa que eu possa te ajudar? Eu estou dizendo aqui mais uma vez, eu estou sempre me oferecendo para vocês. Eu estou em toda a minha caminhada com vocês, me oferecendo para vocês. Quer uma visita? Me liga, me manda uma mensagem, marca. Desde que o templo estava de portas abertas, a gente está sempre se oferecendo. E hoje, mais uma vez, você está precisando de alguma coisa? Porque em tempos de crise mundial, ou a gente age assim, ou a gente não é cristão. Ou uma coisa ou outra, a gente tem que decidir quem a gente quer ser de fato e quem somos de fato. Então aproveite essa noite de domingo para ter esse alinhamento com a vontade e com a palavra do Senhor. Olha a atitude da igreja. Quando chegou a notícia dos profetas que haveria grande fome na terra, olha como a igreja agiu, ficou repreendendo, dizendo que era uma maldição, uma palavra maldita, né? Não, eu não aceito isso para a minha vida, foi isso que eles fizeram. Não, isso para a minha vida eu não aceito, foi isso que os irmãos da igreja fizeram. Não, o que a Bíblia ensina que esses irmãos que pela primeira vez foram chamados cristãos fizeram. E a palavra do Senhor diz em Atos 11, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Certamente, o território da Judéia foi o mais atingido pela fome. E a igreja, então, na pessoa, nesse momento, daqueles que tinham suas posses, eles começaram a enviar recursos, começando pelos da igreja. Começaram a enviar recursos pelos presbíteros, e aqui, pela primeira vez, aparece também na Bíblia a palavra presbíteros, né? Começa aqui agora a função desses homens de levarem boas notícias aos famintos. Os presbíteros foram encarregados de fazer a entrega dos alimentos aos famintos. Eles chegavam com boas notícias. Aleluias! Barnabé e Saulo levavam as ofertas do povo aos presbíteros e os presbíteros distribuíam entre os mais carentes irmãos da Judéia. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a ação de altruísmo. Eram altruístas, pensavam em ajudar o próximo. Aleluias! Ajudar a todos, mas em especial, em primeiro lugar, começando da casa do Senhor. Mas eu quero neste momento dizer a você, que você, além de fazer isso, busque fazer. E após isso, pastor, agora fiz uma análise. Agora eu já fiz uma análise de quem ajudar na igreja. Está tudo bem. A quem ajudo? Aos mais necessitados, urgentemente. Então, por isso, manda mensagem no decorrer dessa semana rapidinho para cada irmão. Você está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Faz rapidinho, porque tem gente necessitada que precisa ser ajudada. Em nome de Jesus, seja altruísta, igreja do Senhor. Seja altruísta. Jesus ensinou. A Bíblia diz assim, que eles, versículo 29, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Resolveram, é a palavra-chave. Após ouvir as palavras proféticas sobre um tempo de crise, de fome que viria sobre todo o mundo,
Estava para vir grande fome por todo mundo. Todo mundo. Eles resolveram ajudar. É uma questão de resolver. A palavra resolver aqui no texto significa tomar uma decisão definitiva. Chegar a uma firme conclusão. É determinar, é decidir. E o que eles resolveram? O que eles decidiram? Eles decidiram ajudar aos irmãos a enviar socorro. Em nome de Jesus. Não fique cocheando entre dois pensamentos. É necessário resolvermos. Resolvermos. Se você quiser ajudar a pessoas, de repente você não sabe a quem ainda. Agora, durante a semana, você, se fizer isso que o pastor está orientando, pode ser que você acabe conhecendo alguém que esteja precisando. Começando da família da fé. Que eu creio que está bem, que está todo mundo bem. Eu creio que não há ainda tantas pessoas afetadas. Mas talvez você não saiba para quem dar. Então o que você faz segundo a palavra do Senhor? Deixa na casa do presbítero. Deixa com o pastor da igreja. E o pastor da igreja, como ele recebe muito mais informação de todo mundo, nós vamos saber a quem em breve entregar. Amém? Seja altruísta. Não deixe que essas ervas daninhas suguem toda a tua energia. Não deixe que essas ervas de passarinho suguem toda a tua energia. Você é um ramo. Você é um ramo de Deus. Você foi chamado para em você frutos nascerem. Folhas e frutos nascerem. E a intenção da erva daninha é fazer o que? Te matar para você não produzir fruto. E todas as vezes que você é altruísta, é você dando fruto. Todas as vezes que você busca ajudar o próximo, é você dando fruto. Mas a erva daninha, ela quer se apegar a você e te amarrar, para que você não dê fruto. Pelo contrário, para matar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro uma palavra de libertação sobre a tua vida. Que a foice de Deus está passando sobre sua vida. Eu sei, vai doer. Dói um pouco. Vai doer, como ontem doeu. E deixa eu te falar uma coisa, esse processo ele é dolorido. E eu senti a dor desse processo ontem. Eu senti a dor desse processo ontem. Quando você começa a vir com a foice para cortar erva daninha, você acaba machucando o ramo. Não tem jeito, é inevitável. Depois que o mal pega na pessoa, depois que a erva daninha se enrola no ramo, é inevitável a dor. E eu conheço esse processo. Eu conheço esse processo de quando começa a passar a foice ou o facão para cortar as ervas daninhas, você acaba não querendo, mas é necessário, ferindo o ramo. E o ramo, que é a árvore, não fala nada. O ramo, que faz parte da natureza, que não tem boca e por isso também não fala, não tem olhos e não vê. O ramo, ele não fala nada. Mas quando nós trazemos isso para a vida nossa aqui, quando nós estamos passando o facão, não é porque a gente quer destruir, é porque a gente quer cortar aquilo que está cheio de erva daninha e não tem como não doer. Não tem como a palavra não te machucar. Não tem como. A única coisa que tentamos é fazer que a palavra doa o menos possível, mas processos de libertação de ervas daninhas não acontecem sem dor. Não acontecem sem sofrimento. Ontem, enquanto estava com a foice cortando toda aquela erva daninha, eu acabei sofrendo uma dor incrível, eu acabei tomando um tombo e me machucando. Um tombo de aproximadamente 2 metros de altura, eu compartilhei ontem à noite, que chegou o meu corpo mirrar.
Hoje eu ainda estou em processo de recuperação. Porque esse processo é um processo doloroso para todo mundo. É uma farpa que entra na mão de quem está ali com a foice. E depois você tem que recolher todas aquelas ervas e vem junto pedaços do ramo que te furam, que te machucam, que te cortam. O processo é doloroso. O processo de arrancar ervas daninhas é doloroso. Mas hoje a árvore, ela começou um processo de restauração. Ela está livre, mas ela teve muitas perdas de folhas, muitos ramos se perderam, porque esse foi o reflexo que as ervas daninhas deixaram. Então, neste tempo de crise mundial, não tenha medo, seja fiel, não seja egoísta. E o que devemos ser então? Seja altruísta. Busque ajudar ao próximo. Busque fazer algo para alguém sem ser aplaudido. Muitas pessoas que eu conheço, e até nas redes sociais, gostam de criticar pastores que não tiram fotos entregando cesta básica. Não é a minha praia. Eu nunca vou entregar uma cesta básica para ficar contando para os outros. Eu não faço as coisas pelos outros para tirar foto. E eu quero te ensinar isso como igreja. Eu não tenho controle sobre as ovelhas das outras igrejas. Como também não tenho controle sobre a tua vida. O que me resta é te orientar. Faça sem buscar nada em troca. Faça as coisas sem buscar nada em troca neste tempo. Busque ajudar as pessoas sem buscar nada em troca. Ah, mas se eu não mostrar, vão dizer que eu não faço nada. Mas Deus está vendo, Ele conhece a nossa tribulação. Deus conhece a nossa tribulação. Ele conhece o que estamos passando e é isso que importa. Aleluias, porque de Deus vem a vida eterna. De Deus vem a coroa da vida. É de Deus que vem a coroa da vida que está preparada para você, meu irmão e minha irmã. Então, em tempos de crise mundial, seja altruísta, busque ajudar o próximo sem esperar por aplausos, sem esperar por gratidão, sem esperar por nada em troca. Ajude o próximo, em nome de Jesus. Nós não precisamos tirar fotos e postar no grupo da igreja que estamos entregando cesta básica. Eu não preciso tirar fotos que eu estou visitando pessoas no hospital. A pessoa está lá toda dolorida e eu estou tirando foto para mostrar para a igreja que eu estou trabalhando. Se você não crê, não posso fazer nada, mas eu não vou tirar foto. Eu não vou tirar foto. E eu quero dizer para você que haja uma mudança de pensamento na nossa vida. Porque quem vai nos dar a coroa da vida não exige na palavra dele que sejamos reconhecidos pelos homens para ser salvo. Seja altruísta, vai fazendo, não precisa justificar, não precisa explicar, vai fazendo a vontade de Deus. Aleluias, lá baixore bacandarabás. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Que o Espírito de Deus toque na sua vida nessa noite. Que a foice de Deus passe e arranque toda a erva daninha que ainda estiver. Que arranque toda a erva de passarinho que tiver na sua vida, sufocando você que é ramo, te impossibilitando de dar um bom fruto. Mas eu declaro em nome de Jesus sobre nós, sobre a tua vida, sobre a Igreja Metodista de Vargem Grande, que Deus há de nos abençoar e de nos usar poderosamente. Ele está dizendo: conheço
as tuas tribulações, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico, diz o Senhor. Tu és rico. A igreja de Esmirna era uma igreja rica na ótica de Deus. Para Deus, eles eram ricos. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não tenha medo. Seja fiel. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Não negocie a tua fé. Não podemos negociar aquilo que cremos por pressão, por calúnias, por injúrias, por difamação. Nós não somos daqueles que negociamos a nossa fé. Nós não nos vendemos. Nós não nos vendemos. O preço já foi pago pela nossa vida. Não há nada nesse mundo que nos atraia. Não há nada. Não há nada, porque tudo que precisamos vem do Pai das luzes. Desce do céu para a nossa vida. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você, meu irmão, que está aí no Instagram, aqui comigo no Facebook. Se houver, se você tem percebido alguma erva daninha na sua vida, algo que tem te sufocado, que está te impossibilitando de dar fruto, por mais que você tente, com esse negócio emaranhado você não tem conseguido. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque eu não quero que aconteça com nenhum de nós o que aconteceu com os ramos das árvores que temos aqui em casa. Eu não quero que aconteça com você. Eu não quero que você perca a sua vitalidade. Eu não quero que você perca a sua capacidade de frutificar, de dar frutos. Eu não quero. Então, se você tem algum pedido de oração a fazer nesse momento, eu quero que você digite aí. Eu quero dizer para você que porventura está nessa live comigo, está afastado da igreja, não confessou Jesus ainda como Senhor e Salvador. Eu quero orar pela tua vida. É só você digitar aí, a partir de hoje: eu quero me converter a Jesus. A partir de hoje eu quero seguir a Jesus. A partir de hoje eu também quero ser chamado pelo nome de cristão. Você que deseja isso, digite aí, seja no Instagram, seja aqui no Facebook, porque eu quero orar por vocês nesse momento, para selarmos essa união entre você e Cristo nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, aonde você estiver, aonde você está agora, feche seus olhos, porque eu creio que a foice de Deus está passando sobre a sua vida, cortando toda essa erva. O facão de Deus vai cortar tudo aquilo que tem te mirrado, que tem feito as folhas do teu ramo, da tua vida, estarem murchas, em nome de Jesus. Neste tempo de crise mundial, como esse texto aqui que lemos de Atos 11, uma crise, uma fome mundial, uma seca mundial viria sobre a terra, algo mundial. Haveria uma seca no mundo. E os discípulos de Jesus nesse tempo, eles começaram a resolveram se mover. Eles decidiram. É noite para tudo aquilo que te impede de resolver, a decidir ajudar o próximo, ser cortado da tua vida. Em nome de Jesus, ser cortado da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Em nome de Jesus. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, segundo a Tua palavra. Palavra essa que o Senhor escolheu para essa noite. Palavra essa que o Senhor me deu e escolheu para trabalhar com a Tua igreja nessa noite. Espírito de Deus, ó Pai, eu quero declarar libertação nessa noite sobre as famílias. Em nome de Jesus, tudo aquilo que se apegou a nós, no nosso corpo, tudo aquilo que se apegou a nós, na nossa alma, no nosso espírito, que a Tua foice, o Teu facão,